Toda prova é aquele nosso quadro, aquele nosso espaço em que a gente fala de uma regra, de uma coisa que as pessoas reproduzem como se fosse a verdade suprema, e a gente entende se essa regra tem fundamento, se é um fato ou se é balela, se é mito, se é groselhada. Hoje, então, a gente vai falar dessa história que as pessoas adoram falar que o algodão é a melhor fibra. Não, que o algodão é a melhor fibra, que compra as coisas com algodão, tem que comprar com algodão e etc. Porque muita gente repete, falando como se algodão fosse a melhor fibra. Qual que é a lógica? Algodão é uma fibra natural. Por isso, supostamente, ela é mais confortável para gente e ela é melhor para o meio ambiente. Ela tem esse toque macio, a durabilidade é boa, ela é bastante versátil e é natural, ou seja, ela vai se decompor. Ela também é considerada uma fibra boa porque ela pode ser usada sozinha, ela pode ser usada misturada com outras fibras, ela pode ser usada em tecidos mais ou menos formais, ela pode ser usada em tecidos mais leves, como uma cambraia, ou ela pode ser usada num tecido mais pesadão, em peças que vão de roupa íntima até uma camisa super formal. Então, ela é bastante versátil mesmo. Ela é usada com muitas coisas. E ela tem as suas qualidades. Mas aí você pergunta, tá, mas se ela tem todas essas qualidades, quer dizer que são fado? Não, gente, depende. Não temos uma resposta certa aqui hoje. Não temos uma conclusão. Por quê? Teoricamente, sim, ela tem muitas vantagens, mas é um imenso depende, primeiro porque entre a fibra e o material que é feito a peça e a peça pronta, são muitas etapas. A fibra precisa se transformar num fio, esse fio precisa ser tramado com outros fios para formar uma malha, para formar um tecido plano e que pode variar. Tecido tem muitos tipos de tecido, tem muitos tipos de malha. Aí tem os acabamentos para esse tecido, por exemplo, se você fizer uma calça de sarja e essa sarja for resinada, que vai ter aquele aspecto que lembra um pouco do couro, já é um acabamento, um conforto, uma mensagem, uma qualidade, etc., completamente diferente do que se você fizer uma cambraia de algodão e fizer uma camisa super levinha com essa cambraia. E se essa cambraia tem bastante fios e fios de boa qualidade, se aquele algodão que foi escolhido era um algodão de boa qualidade ou não, se é aquela coisa assim, é só transparente, super espaçado e não vai durar tanto assim, vai ser um pouco mais frágil. Então é um enorme depende, porque em relação à qualidade, a gente tem muitas etapas e muitas possibilidades entre o algodão e a peça pronta, e também é um depende porque às vezes você usa essa peça por conta dessas vantagens todas que ela tem de fato, que ela pode ter, mas ela não cabe na sua vida. Então você vai lá e compra um tecido levinho de algodão para usar no verão, só que você odeia passar roupa, você não tem tempo, você não vai fazer isso, você não gosta de sair com roupa amassada, e aí você já tem um problema aqui. Então você pode ter uma série de outras questões que fazem com que essa roupa, essa fibra não seja tão bacana. E até como a Jaque falou, depende do algodão, depende da modelagem, depende da peça, do nosso uso, depende do seu estilo. Tem muita gente que se prende muito na fibra e esquece que tem o seu estilo. É o seu estilo que determina qual é a cara da peça que você vai comprar. E aí, a função da peça é o que vai determinar a fibra que você vai usar. Se você vai usar no calor, no frio, como que é a sua vida prática, etc. Por isso que é um enorme depende. Ainda sobre ser melhor ambientalmente falando, a produção de algodão, porque a gente excede todo a nossa necessidade, né? Produz muito mais do que precisa de roupas. E quando eu falo roupa, o algodão ele não é só usado no vestuário, ele é usado em roupa de cama, em toalha e uma série de outras coisas. É uma produção muito maior do que muitas vezes a natureza consegue dar conta. E aí o que acontece? Usam mais agrotóxico, e aí isso aqui é um problema para quem trabalha nas plantações de algodão, e aí isso, naquele documentário True Cost, ele até fala dos problemas de saúde das pessoas que trabalham no plantio e na colheita de algodão. Você tem um problema dos produtos e que vão poluindo a água, que diz o excesso de água, né, para você plantar aquele negócio. Então você tem uma série de coisas que fazem com que o algodão por si só não seja tão bom. Você tem que ter um algodão orgânico, você tem que ter um algodão que foi produzido de uma forma mais responsável, e o que é mais barato e o que é em mais qualidade, a gente já sabe que não é exatamente assim que a banda toca. Então ele também não é exatamente sustentável e a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Então, assim, é super importante que você considere isso. Você tem que entender, então, aqui, qual é o seu estilo de vida,
para que você vai usar essa fibra, se você vai dar conta dela, se você tem como saber sobre a procedência dessa fibra, então se é um pequeno produtor, se é algodão orgânico, etc, etc. E quando a gente está falando sobre fibra, tomem bastante cuidado com aquelas tags, aquelas etiquetas de papelão gigantes que as lojas adoram colocar na peça para falar que tem determinada fibra que é boa. Então, por exemplo, peça de algodão orgânico, ou peça de lã não sei o que lá, ou peça de não sei o que fibra que supostamente é boa, e aí você tem uma baita de uma etiqueta desse tamanho, que não é etiqueta de composição, é uma etiqueta da marca de venda mesmo. Quando você vai olhar nessa etiqueta, você vai ver que tem a etiqueta lá, porém a quantidade desse material que tem na peça é ínfima. Já até mostrei aqui nos stories um dia que eu comprei uma blusa pela internet, a blusa chegou, e eu olhei pra blusa e pensei, eu não lembrava de ter comprado uma blusa de lã, porque não foi essa a finalidade que eu queria pra peça. O que será que aconteceu aqui? Eu fui olhar a etiqueta de composição e a peça tinha 5% de lã, e tinha uma etiqueta gigante falando sobre isso. Então, fiquem atentas, porque às vezes acontece o que a gente chama de greenwashing, que é, né, um discurso que é sustentável, que é amigo do meio ambiente, que é não sei o que lá, e na verdade é puro marketing. Estejamos atentas sempre. Não tem resposta pronta para essa aqui, então. Não temos conclusão no ponto da prova de hoje. Temos um enorme depende. Fique de olho, faça pesquisas, veja que tipo de informação tem na marca, no site da marca, sobre que produtos elas usam, de onde vêm os materiais, se tem alguma coisa sobre a produção desse algodão e etc., para você saber um pouco mais sobre isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like. Se você estiver vendo no IGTV, já conta aqui se você já comprou peça de algodão só porque era de algodão e você achava que era super sustentável, obrigatoriamente amigo do meio ambiente, etc. E agora você descobriu que não era, ou se você já estava escolada e já sabia dessa treta há mais tempo.